Olá, esse é o canal Filosofia Fácil para o Enem. É uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu sou o professor Patrick e vou estar com vocês com essas aulas e conteúdos. Nós estamos na aula 9, voltada para o terceiro ano do ensino médio, o tema O que é metafísica? Definição de metafísica. O termo originou-se na organização das obras de Aristóteles, referindo-se aos livros que vinham depois da física. Então, algo que está além da física. Então, eram várias obras do filósofo Aristóteles, a qual ele denominou como metafísica, né? Além da física. Ela busca compreender os primeiros princípios e as causas supremas de tudo o que existe, focando no ser enquanto ser. Enquanto a física estuda as leis da matéria em movimento, olha aí que interessante, a física estuda a matéria, entendeu? A metafísica estuda as condições de possibilidade para que qualquer coisa exista. Então, a física, qual eu estava falando, ela vai estudar, por exemplo, o movimento de velocidade de um carro, né? O carro ali, ele é algo material, algo que, né, a estrada existe, a velocidade existe, então ele vai estudar aquele princípio, entendeu? A metafísica vai falar das condições de possibilidade para que realmente o movimento exista, o tempo exista, várias coisas existam, entendeu? Então, ela é algo que está além do nosso mundo físico. Então, a metafísica de Aristóteles, uma ontologia. O que é ontologia? O estudo do ser. Então, a ontologia é a parte central da metafísica que se dedica a classificar o que existe e quais são as categorias fundamentais do ser, né? O que existe dentro da questão do ser? Quais são as categorias que estão dentro dessa temática? Ela questiona a diferença entre substância, o que algo é, e acidente, propriedades mutáveis, como cor ou tamanho. Esse estudo tenta identificar se existem entidades universais, como a humanidade, por exemplo, ou se apenas existem indivíduos particulares. Então, esse estudo do ser, ele vai falar, né, sobre a ontologia, sobre essas questões, sobre aquilo que existe, sobre aquilo que é o ser. Né? Nós somos seres humanos, o ser humano é um ser sozinho, né? O que é uma multidão? O que é a humanidade? Cada um com suas características próprias, cada um de um jeito, mas todos continuam sendo seres humanos. Substância e essência. A substância é aquilo que subsiste por si mesmo, funcionando como suporte para todas as outras qualidades de um objeto. Olha aí, é aquilo que subsiste por si, funciona como suporte para as outras qualidades de um objeto. A essência, por sua vez, é o conjunto de características que torna algo o que ele é, e sem as quais deixaria de sê-lo. Então, se não tem aquelas características, não é mais aquilo que ela deveria ser. Na metafísica clássica, conhecer um objeto significa captar sua essência imutável, né, que é aquilo que não muda, por trás de suas aparências físicas transitórias, aquilo que, né, fisicamente pode mudar. Vamos lá dar um exemplo prático aqui, né, gente? Por exemplo, uma árvore. Ela é substância, é o ser concreto. Ela é feita de madeira, raízes e folhas. Né? Geralmente, o que é uma árvore? Ela está ligada ao chão por meio de raízes. Essas raízes se alimentam ali do chão, da água, dos elementos químicos essenciais para a sua vida. A essência, o que é? É o que faz ela ser uma árvore e não um poste ou uma grama. Você sabe diferenciar uma árvore de um poste? Sabe, né? Entendeu? Então, uma grama não é uma árvore. As aparências transitórias, os acidentes. Por exemplo, a cor das folhas. Se as folhas ficarem amarelas no outono, a essência não muda.
entendeu? A folha, naturalmente, no verão é verde, mas no outono ela fica amarelada, inclusive cai. Ela deixou de ser árvore por isso? Não. Tamanho. Se ela for pequena ou gigante, a essência de ser árvore é a mesma. Seja um bonsai, né, que é aquelas árvores japonesas, seja aquelas árvores gigantes que ficam lá no meio das florestas do Amazonas e em outras florestas aí, tem árvores aí que tem tamanho de prédios, entendeu? E tem as pequenas e minúsculas árvores, mas todas são árvores. Os frutos. Ter ou não ter frutos no momento não muda o fato de ela ser uma árvore. Por exemplo, a gente vê aqui uma árvore, né, com suas frutinhas vermelhinhas, ela é árvore. Nessa aqui que não tem cor, uma árvore que não tem fruto, mas ela deixa de ser árvore porque ela não tem fruto? Entendeu? A conclusão é o seguinte: conhecer a árvore na metafísica é entender sua natureza fundamental, sua essência, que permanece a mesma desde que ela é uma muda até se tornar centenária. Então, a essência da árvore, né, o que é essencial? São as suas características, são os seus, aquilo que torna as suas qualidades e aquilo que torna ela árvore, mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela tenha ou não frutos, ok? Causalidade e necessidade. A metafísica investiga a relação de causa e efeito, questionando se tudo o que acontece possui uma razão necessária para ocorrer. Então, ela distingue entre os seres contingentes, que podem ou não existir, e seres necessários, que não podem não existir. O debate sobre a causalidade é essencial para entender se o universo possui um propósito final ou se é fruto de um encadeamento mecânico. Vamos lá para um exemplo? Por exemplo, né? Existe uma causalidade, existe uma causa, o empurrão, como as coisas se conectam em sequência. Por exemplo, a gente vê aqui uma mão que empurra os dados, né? O dominó, né? Que causa, né? Ela tem o efeito de dar o seu primeiro empurrão, né? O efeito, né? É a caída, né? E ela vai derrubando outros dominós. A contingência, o dominó, ele é individual. O que é passageiro e depende de algo anterior para existir. Então, gente, o dominó, ele tem suas características, né? A mesa do ser é aquele ser necessário. Necessidade, a mesa ou o chão, a base eterna e obrigatória que sustenta tudo. Então, o ser que é contingente, o dominó, ele está baseado, a base dele, olha que como está nessa figura, a base dele, o que sustenta é, é a mesa, entendeu? O chão. Então, é nesse efeito aí de causa, contingência, necessidade, que é um dos temas também bem complexos, né, gente? Às vezes chega a ser até confuso, mas para muitas pessoas, mas esse é um dos assuntos da metafísica, né? Aquilo que provoca, aquilo que, né, que é a primeira causa, aquilo, os efeitos, a questão da individualidade, né, da base que sustenta tudo. O problema dos universais, o que é isso? Este tema discute se conceitos gerais como beleza ou triangularidade possuem existência real ou são apenas nomes que damos a grupos de coisas. Por exemplo, como que eu considero se algo é bonito ou não? Como eu julgo isso? Realistas metafísicos acreditam que os universais existem em uma dimensão própria, enquanto nominalistas defendem que são apenas construções linguísticas. Essa disputa define como entendemos a relação entre a nossa linguagem e a estrutura da realidade. Olha que interessante. Os realistas eles vão dizer que acreditam, né, que é uma dimensão própria. Os nominalistas ele defendem que é somente uma linguagem. Aquilo que, então, por exemplo, que eu defino como belo, né, o que é belo? Né?
Os realistas vão dizer, não, aquilo é belo por natureza. Os nominalistas vão dizer, não, é belo porque você está dizendo que é belo. Mas por que é belo? Poderia não ser belo. Os conceitos gerais, vamos lá. Existem de verdade, são apenas etiquetas que criamos para organizar o mundo. Tipo assim, né? O que são etiquetas, gente? Você tem ali, por exemplo, você vai numa loja, tem as etiquetas, né? Da camisa, da calça. É para mostrar o valor, mostrar o tamanho, mostrar as qualidades daquilo. Imagine que você vê várias maçãs vermelhas. A pergunta é, a vermelhidão existe por si só ou é apenas um nome que inventamos? As maçãs aqui são vermelhas. E o vermelho, a vermelhidão, que faz com que, né, uma das características da maçã, mas vale para você ver, existe maçã verde, né? Mas é o quê? É apenas o nome ou é algo linguístico ou realmente é de fato uma qualidade? Identidade e persistência. A metafísica questiona o que mantém a identidade de um objeto ou pessoa ao longo do tempo, apesar das mudanças físicas constantes. Apesar das mudanças, se aquilo, né, permanece. Se todas as células de um corpo são trocadas, o que garante que o indivíduo permaneça o mesmo? O mesmo eu? Né? Gente, isso aqui lembra até um pouquinho, né, do Parmênides e do Heráclito. O Heráclito vai dizer que tudo é mudança, o Parmênides vai dizer não, o que a gente vê, acha que é mudança, não, é ilusão, tudo permanece do mesmo jeito. Né? Mas assim, claro que é um tema metafísico também. Esse conceito explora a continuidade temporal e os critérios que definem a permanência de uma entidade através do devir. Por exemplo, desde a formação no ventre, o nascimento, infância, adolescência, juventude, vida adulta, velhice. Se o ser humano muda tanto, ele continua o mesmo? Né? A gente vê aqui a figura de uma criança se formando, tá? A gente vê aqui a figura de um jovem e ao mesmo tempo de um senhor bem idoso. Apesar de todas as mudanças, ele continua o mesmo? Por exemplo, meu nome é Patrick. Eu sou Patrick, entendeu? Professor é só um título, é só uma formação que eu tenho, mas, por exemplo, por exemplo, hoje eu tenho 43 anos. Eu sou o mesmo ser que tinha um mês de vida, lá em 1982. Eu sou o mesmo que tinha lá 10 anos, lá em 1992. Eu sou a mesma pessoa que tinha 20 anos lá em 2002. Em 2012 eu tinha 30 anos. Entendeu? 2022, 40. Então, e quando eu tiver, se eu chegar nos 80, 90, entendeu? Ou 60, por exemplo, eu vou continuar sendo a mesma pessoa? É essa que é a grande questão. Espaço e tempo como categorias, diferente da física, né? A metafísica pergunta se o espaço e o tempo são coisas reais e independentes ou apenas formas como nossa mente organiza a experiência. É realidade o tempo e o espaço é uma realidade ou é algo da nossa mente? Por exemplo, Newton defendia um espaço absoluto como um receptáculo, enquanto Leibniz via o espaço apenas como uma relação entre objetos. Kant revolucionou o tema ao propor que o tempo e o espaço são estruturas inatas da sensibilidade humana. Por exemplo, o Newton ele vai falar que o universo é um receptáculo, o espaço absoluto. Vamos lá. Isso aqui é como se fosse uma caixa, entendeu? Para Newton, o universo é uma caixa que abriga os planetas e sistemas, as galáxias. Se eles não existissem, a caixa ainda existiria. Entendeu? Segundo na visão de Newton. Então, esse receptáculo é onde se encontra a realidade. Entendeu? É essa caixa, tanto ela vazia ou com as coisas. Se tem, por exemplo, dentro dessa questão da dimensão do universo, se existem planetas ou galáxias,
ela é caixa, ela continua sendo esse receptáculo. Se esses planetas e galáxias um dia deixar de existir, essa caixa vai continuar existindo, segundo, né, o Newton. Se um teatro está vazio ou com pessoas, ele não deixa de ser um teatro. Entendeu? É uma analogia à questão do receptáculo. A gente está vendo aqui um teatro vazio, um teatro com pessoas. Por exemplo, mas estando ele vazio ou ele com pessoas, ele não deixa de ser teatro. Para Leibniz, né? O espaço não é um lugar físico onde as coisas são colocadas, mas sim a maneira como as coisas se organizam umas em relação às outras. Imagine que o espaço funciona como uma árvore genealógica. A árvore genealógica não existe sozinha em um papel vazio. Ela só passa a existir quando você coloca os nomes dos familiares e define quem é pai, filho ou primo de quem é. Entendeu? O que é uma árvore genealógica? Você entendeu? Então, ela só vai existir se você colocar os nomes. Olha, o filho, né? A determinada pessoa que é o nome do pai, aí vai colocar o nome do pai, da mãe, aí vai colocar o nome do pai, da mãe do pai, o nome do pai e da mãe, que são seus avós, e assim por diante, os seus bisavós, avós, tataravós, e assim se constrói uma árvore genealógica. Mas ela só existe quando a gente coloca o nome. Entendeu? Nesse sentido. Ela passa a existir. Olha lá, o espaço é apenas uma ordem de consciência das relações. A maneira como as coisas se organizam, uma em relação às outras. Então, se não existir, ela continua ali, mas ela perde um certo sentido. O sentido de ser uma árvore genealógica. Tempo e espaço. Olha lá. Tempo organiza inteiramente o objeto. Espaço organiza exteriormente o objeto. Tudo que sentimos, sensações, é organizado por essas duas dimensões. Né? Isso aí é uma visão do Immanuel Kant. Então, ele vai dizer que tudo que a gente observa também é uma visão da nossa mente. Ele é organizado nessa dimensão mental. Metafísica e transcendência. Historicamente, a metafísica também lidou com objetos que transcendem o mundo sensível, como Deus, a alma e a liberdade, o espírito. Ela tenta provar ou refutar a existência dessas realidades através da pura razão, sem recorrer à revelação religiosa. Então, a metafísica, por exemplo, que o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino tanto utiliza, é uma metafísica. Por que ela é uma metafísica? O argumento não é só religioso, não é só dogmático. Ele vai falar assim, ou seja, aceitar aquilo como verdade de fé e você tem que aceitar e pronto. Ele vai falar assim, você pode provar a realidade, essa existência dessas coisas, por exemplo, a existência de Deus, através também da razão, entendeu? E não necessariamente só da fé. Então, né, inclusive, né, alguns desses filósofos teólogos famosos, eles vão dizer que a fé e a razão não precisa ficar separada. Uma pode depender da outra. Na contemporaneidade, o foco mudou para a analítica da existência. Né? Aí, hoje, se mudou isso aí. O que é essa analítica da existência? Mas a busca pelas bases da realidade permanece como motor da filosofia. Então, vamos ver aqui. Então, a metafísica, né, a clássica metafísica, vai falar o seguinte, sobre Deus, a alma, a liberdade, a razão que tenta explicar, pela razão tentar explicar esses conceitos. O motor da filosofia busca pelas bases da realidade. Na contemporaneidade, a metafísica vai falar do ser, da temporalidade, subjetividade, o ser no mundo. Né? Aí também, depois, né, Heidegger vai falar muito sobre um ser aí, né? Um ser no mundo. A analítica da existência, então, gente, é a busca pela realidade agora. A busca pela realidade agora passa pela análise da vida prática. Foco no sentido. A pergunta não é mais apenas o que existe. Entendeu? A pergunta metafísica era o que existe, né? Não é apenas o que existe, mas
qual o sentido de existir? Entendeu? Então, essa nova metafísica, né? Essa analítica aí, ela vai falar assim também dessa questão do sentido de existir. Aqui a gente tem então uma charge, né? Qual o sentido da vida? Aí ele vai responder: é crescer, é nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer. Aí ele vai responder: isso não faz sentido. É uma brincadeira. Mas o sentido, gente, né? Cada um que vai, né, vai buscar construir o seu sentido de vida. Ok? Espero ter ajudado e até uma próxima.